Pronto. Fala, meus amigos, amantes do futebol. Estamos aqui para falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, dos resultados das rodadas, do jogo mais esperado, que foi o mais frustrante da rodada, né? Entre Palmeiras e Flamengo. Falando isso, alguma coisa, Marcelo? Bora pro vídeo. Vamos lá, meus amigos, começando aqui, falando do primeiro jogo, né, o jogo mais esperado da rodada, porém, o jogo frustrante da rodada, que foi entre Palmeiras e Flamengo. Digo frustrante por quê? Porque os dois times jogaram com medo de sair com a derrota. Jogaram com medo de sair com a derrota. Foi um jogo de poucas chances criadas, né, mais no segundo tempo, primeiro tempo bem travado, bem disputado, com muitas faltas. A arbitragem, para mim, também, o árbitro ficou no meio termo ali. Não querendo se comprometer. Não querendo se comprometer. Muitos cartões amarelos, né? Teve polêmica no jogo, né? Onde teve uma entrada do Aníbal Moreno no Gerson, que não pegou no Gerson. O Gerson simulou uma falta, esperou pelo VAR para dar essa falta. Assim como o Gerson já tinha feito no Mundial, que prejudicou o próprio Flamengo, uma jogada, né, um jogador da qualidade do Gerson, usar de um recurso para enganar a arbitragem brasileira hoje com o árbitro de vídeo, eu acho que, Gerson, você tem que melhorar isso aí no futebol, porque você é um grande jogador, você é jogador de nível de seleção, e fazer isso aí pode prejudicar o seu time. O que é que você acha disso, Marcelo? Igual que eu falei da outra vez, contra o Corinthians tem um jogador que faz a mesma coisa, que é o Wesley, que ele recebe qualquer toque, deixa a jogada, para a jogada e espera ali, opa, o árbitro vai marcar alguma coisa, e muitas das vezes não é nada. E o torcedor do Corinthians reclama. E o Gerson já é um cara, vamos dizer, não é tão novo, né? Como é experiente, né? E ele fez isso já no Mundial, fez isso agora, tá voltando de lesão agora. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar mais, né? Porque já não é um cara, é experiente, mas é um cara que ele, querendo ou não, ele sempre fez isso. Até no Fluminense ali, fazia a mesma coisa. Assim que ele chegou no Flamengo, teve essa, vamos dizer, malandragem, né? Mas, não, agora vai ser, como você falou, bem, com o VAR é mais difícil. Mais difícil. Só se tiver mal intencionado, né? Mal intencionado. Ou outro jogador também, se ele pegar um jogador que subiu agora da base e o cara foi meio que uma passada diferente, dá aquele toque involuntário ali. Fala, não, mas só que... Isso aí, próximo... Atlético Paranaense e Internacional. O Atlético Paranaense ganha novamente, né? Mas com placar mínimo, 1-0, gol do Canóbio. Canóbio sendo destaque aí da rodada, né? Sendo destaque aí das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né? E o Internacional perde a sua primeira no campeonato para o Atlético Paranaense. Botafogo encontra os caminhos da vitória, 5-1 no Juventude, 5-1 em casa, né? Vitória e Bahia. Foi um jogo disputadíssimo lá no Barradão, onde o Vitória saiu ganhando de 2-0 e o Bahia empatou. Foi buscar o resultado. Empate ali e a gente falou ainda que o Bahia ia vingar a derrota do Campeonato Baiano, mas quase que faz a mesma coisa. Quase sai. Se eu não me engano, no primeiro jogo do Campeonato Baiano foi a mesma coisa, só que pro lado do Bahia. Bahia saiu ganhando de 2-0 e depois o Vitória foi buscar no final do jogo. É isso aí. E com os olhares de Luiz Zubeldia, né, o São Paulo ganhou fora de casa do Atlético Goianiense por 3-0. O Atlético Goianiense que teve 2 jogadores expulsos no jogo, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso e aplicou a sua primeira vitória, se afastando ali um pouco da zona de rebaixamento, né, na terceira rodada por 3-0. Comentar só um pouquinho se os jogadores ainda estão comentando. Como foi quem treinou o jogo, o time? Eu nem foi sei. O auxiliar. O auxiliar técnico, aquele que sempre. Ele sempre. Tava o buraco ali do São Paulo, ali dos treinadores. Não tô lembrado do nome dele. Eu esqueci o nome dele, mas
Como é que foi? O jogador teve outra atitude já num tipo de quarta pra. Foi quarta-feira, né? O jogo. Quinta que o Carpini foi demitido, né? Uhum. De quinta pra domingo. Deu tempo de mudar alguma coisa? Como que foi a atitude dos jogadores também, a formação e tudo mais? Pra poder ver como é que de domingo até quinta-feira, que é o jogo de São Paulo, como é que vai ser a atitude também dos jogadores com um novo técnico. Se vai ter uma mudança completamente, vamos dizer assim, drástica de comportamento, então tipo, não, realmente o técnico estava fazendo diferença dentro do vestiário, os jogadores não estavam, vamos dizer assim, contentes com o técnico, ou como é que vai ser daqui para frente. Vamos ver como é que o São Paulo vai sair sendo comandado por ele na próxima rodada da Libertadores, né? É, Fluminense e Vasco da Gama. Como falamos, o Fluminense seria favorito, né? Pensaríamos que seria um placar elástico, mas clássico é clássico e vice-versa, né? Então, 2-1 no Vasco da Gama, um jogo bem disputado entre as duas equipes. Destaque para Cano e Verratti, né? Jogadores estrangeiros aí já com uma idade um pouco avançada para o futebol, mas que se destacam bem no futebol brasileiro, no cenário do futebol brasileiro, né? É isso aí. Como artilheiros. Tem um jogador que você tem. Dois jogadores que os jogadores da base estão subindo agora no futebol brasileiro. O exemplo eu vou dar assim do Corinthians, o Wesley mesmo, porque é atacante. Mas o Giovani pode ser também do Corinthians. Que se olhar um cara de, mano, 30 e poucos anos, o cara tá metendo gol toda rodada praticamente, rodada assim, rodada não. Então os jogadores novos também tem que se espelhar nele, né? É isso aí. Que não é o que aconteceu, que 4 foi afastado agora do Fluminense. 4 afastados do Fluminense. Foram Então, fazer um orgia aí no motel, né? Entre eles o John Kennedy, um dos destaques do Fluminense, né? No título da Libertadores, nos primeiros jogos do semestre aí, é um dos jogadores de grande destaque do Fluminense que foi afastado aí por indisciplina pela comissão técnica e pela diretoria do Fluminense. Goiás e Cuiabá, Grêmio e Cuiabá. Grêmio e Cuiabá, 1-0 Grêmio no Cuiabá. Um jogo que a gente não tem muito destaque para falar, um placar magro, né? O Grêmio eu acho que deu uma segurada aí para focar na Libertadores, que tá perigando não passar da faixa de grupo. Então, Grêmio 1-0 no Cuiabá. E tá vindo bem aí, 2 vitórias seguidas no Brasileiro, né? Tem que fazer a mesma coisa na Libertadores agora. Deu uma recuperada. Atlético Mineiro e Cruzeiro na Arena MRV. Primeira vitória do Atlético Mineiro em cima do Cruzeiro na Arena MRV. O que você tem a destacar desse jogo, Marcelo? Só o que a gente já, no 2 vídeos atrás, que a gente falou do Scarpa, que era tempo de pôr pra jogar, não era pra um cara daquela qualidade estar no banco. Filipão não colocava ele no segundo tempo. O Milito chegou e, vamos dizer assim, bancou ele, né? É isso aí. Ele colocou pra jogar e o cara tá dando resultado agora. Passe, gol. Ainda bem que ele jogou com o Corinthians na primeira rodada. É isso aí. Camisa 10, igual Scarpa, né? Jogando com a 10. Creio que só no Palmeiras e no Flamengo que ele não chegaria para vestir a camisa 10 e ser titular. Né? Teria um pouco mais de tempo para chegar para vestir a camisa 10 e ser titular. Mas em qualquer outro time do Brasil, se chegasse no Corinthians hoje, seria o 10? Seria o 10. Titular? Eu chegava e vestia a camisa? Chegava e vestia a camisa. Eu, como corintiano, já pedi. Quando ele teve aquela briga com o Fluminense antes de Palmeiras, por mim o Corinthians teria que entrar na briga. Teria dado certo? Talvez não por conta da bagunça dos técnicos, da diretoria. Porque o Palmeiras trouxe foi ainda antes do Abel, né? Foi. Aí chegou o Abel e ficou até hoje o tempo que tá com o técnico. No Corinthians passou um monte, então não ia mudar. Talvez não ia mudar muita coisa, não. E agora, hoje, dia 23 de abril, dia de São Jorge, né? Que São Jorge ajude meu amigo. Bragantino 1, Corinthians 0. Hoje vai ser a virada de chave. Corinthians perde pro Bragantino, como eu tinha falado, é um jogo difícil para jogar lá. Corinthians toda vez que vai jogar, tanto no Alfredo Jaconi contra o Juventude e contra o Bragantino, sempre é jogo difícil lá, e em casa também não é fácil não. Mas lá é pior ainda. E Corinthians distante, os jogadores um do outro, o Garro e Coronado que jogaram juntos
não conseguiam entregar a bola pro atacante, que os atacantes, eu não sei nem se é o mesmo que treinou com eles, por conta que o Antônio Oliveira trocou, né? Colocou os 3 no banco e colocou o Pedro Henrique, colocou o Pedro Raul. Então não foi o Yuri Alberto, o Wesley, que eu não sei se faria muita diferença não. Semana passada jogaram junto e não deu certo, então não sei se foi esse o problema, mas o Corinthians vai ter que já ter que ligar um sinal de alerta, né? O penúltimo não, né? Tem o Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, aí vem o Corinthians, Atlético Goianiense e o Cuiabá. Ah, mas é a terceira rodada, mas vamos se preocupar. O Santos no ano passado foi fazendo isso e é onde acabou. Isso. Até a última rodada brigando para não cair e caiu. O único diferente foi o Fortaleza há 2 anos atrás, que passou o primeiro turno todinho na zona de rebaixamento, mas eles não trocaram o técnico e na segunda temporada, no segundo metade do campeonato, Fortaleza subiu e ficou lá entre, se não me engano, 7 primeiro. Mas o Corinthians já vai ter que abrir porque, como fala, né, o Corinthians não tem tempo desse técnico, time grande não tem tempo do técnico ter que ver o seu método, não, tem que chegar e ganhar. Então, provavelmente, caiu o Antônio Oliveira, é o trabalho pra gente de novo ir atrás de algum técnico, e o Corinthians lá embaixo é uma situação que vai começar troca de técnico, não dá certo, troca de técnico, o Santos fez isso ano passado e caiu. 8 vezes. Então. E eu acho que o problema do Corinthians não é o técnico, né? E o Bragantino assume momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro ali, seguido do Flamengo, mas com os critérios do saldo de gol, o Bragantino primeiro. E aí, o que vocês acharam do nosso vídeo? Comentem, curtem e compartilhem o nosso vídeo. Se vocês acham que o G4 vai permanecer por longas datas, longas rodadas, da forma que está, e a zona de rebaixamento, comentem no nosso vídeo. E uma curiosidade, a camisa do São Paulo aqui atrás de nós, camisa do São Paulo, mas é a camisa do São Paulo de 1996, original, uma camisa paralela, mas com os detalhes importantes, de 2004, né? Então, camisas, relíquias, camisas retrô, que estamos colocando na rifa, do nosso canal Debate Soccer, para que a gente possa, né, fazer um algo a mais para vocês, que nos assistem, um algo a mais para vocês que curtem nossos vídeos e compartilham e comentam. A gente quer moldar um pouco a estrutura do nosso cenário, então precisamos de fundos. Estamos aí arrecadando com essas camisas. Original, de 1996, do Bordão, hein? São Paulino Raiz conhece. E quem conhece de futebol conhece o Bordão, né? E a camisa 9, provavelmente Luiz Fabiano, de 2004. As que temos aqui. Nos ajude com a nossa rifa. Você é São Paulino e você que não é São Paulino. Dê de presente para um tio São Paulino, para um primo São Paulino, para um avô, para uma tia, para uma avó, para um seu amigo de infância que é São Paulino, né? Você sendo corintiano ou palmeirense, santista, mas que você tem um amigo do peito que é São Paulino, compre a rifa, dê para ele de presente. É isso aí. É isso que prevalece no futebol. A resenha e a amizade. E rivalidades à parte. Só no calor do momento ali Vai ser agressão. Sem agressão. Sem agressão. Sem agressão. Às vezes escapa ali um palavrãozinho, mas faz parte do futebol. Chamar de porcada, galinhada, bambi, né? Sereia. E por aí vai. O que vale é a diversão. O que vale é ser apaixonado por futebol. Então é isso aí, meus amigos. Recados dados. O que eles têm que fazer agora, Marcelo? Se inscrever, curtir, compartilhar. E o link para a rifa das camisetas vai estar na descrição do vídeo, beleza? Na descrição do vídeo. Vai estar no nosso Instagram. Vai estar no nosso TikTok também, que fizemos agora recentemente. TikTok, né? E vamos divulgar nas nossas contas pessoais. Recados dados, galera. É isso aí. Tamo junto.